Oi, pessoal, muito boa tarde. E o homem acusado de matar um policial da Rota, em Guarujá, foi preso em São Paulo. Após o crime, as polícias civil e militar começaram a Operação Escudo. O Valentim Cardoso tem os detalhes desse caso pra gente, ele conversa ao vivo com a gente. Oi, Valentim, boa tarde. Boa tarde para você, Thiago. Boa tarde a todos. Erickson Davi, de 28 anos, o Deivinho, foi capturado ontem na cidade de São Paulo. Também conhecido como sniper do crime, ele é acusado de matar o soldado Reis da Rota no Guarujá no último final de semana. A Polícia Militar realizou uma intervenção em comunidades da cidade ocupadas pelo tráfico de drogas. E segundo a ouvidoria da própria PM, 10 mortes foram confirmadas. Agora pela manhã, o governador Tarcísio de Freitas realizou uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Vamos conferir, Thiago. Estávamos no curso da Operação Impacto na Baixada Santista, no Guarujá, uma operação contra o tráfico de drogas que, infelizmente, tomou conta da Baixada Santista. Pela proximidade com o Porto de Santos, pelas mazelas sociais, pela questão da geografia, pela favelização, enfim. O tráfico ocupou a Baixada Santista. E nessas operações a gente teve o falecimento do soldado Reis, soldado de Rota, e que abalou muito a nossa polícia, abalou, acho que a nossa sociedade como um todo. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. É inadmissível que o crime ataque um policial. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Há de se ter o respeito com a instituição, há de se ter o respeito com a polícia. Eu sempre disse que sem ordem a gente nunca vai ter progresso. Então, a partir daí, a gente eclodiu uma operação, a Operação Escudo, para capturar os criminosos. E no dia de ontem, o atirador foi capturado. Um trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil, que envolveu aí recursos de inteligência, que nos permitiram identificar todos que participaram dessa lamentável ocorrência. Pois é, o governador também falou que apesar da prisão, a operação vai continuar. A operação vai prosseguir, vai continuar, a gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista, e esse é um primeiro passo. Nós vamos levar para a Baixada Santista o aumento de efetivo, nós vamos levar para a Baixada Santista unidade da Polícia Militar, nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada, para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. A gente sabe o quanto a criminalidade tem assolado os moradores da Baixada Santista e nós vamos aumentar o efetivo lá. O governador desmentiu os números. Em vez de 10, ele falou que foram 8 mortes nessa operação. Confira. Foram 8 óbitos, 8 ocorrências ao longo desse final de semana, ao longo dessa operação. A polícia quer evitar o confronto de toda forma. Ninguém quer o confronto. Agora, nós temos uma polícia treinada e que segue à risca regras de engajamento. A partir do momento que a polícia é hostilizada, a partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos. Foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage e ela vai reagir para repelir a ameaça. Bom, as 10 mortes foram anunciadas pela Corregedoria da Polícia, inclusive publicada no jornal Folha de São Paulo. Então o governador Tarcísio de Freitas informando que são 8 mortes. Veja outros destaques de hoje. São Sebastião. Moradores que perderam tudo no temporal do começo do ano devem receber novas moradias em outubro. Taxa de cobertura do exame do pezinho está em baixa. E o compacto da entrevista com a secretária da Cultura de São Paulo, Marília Marton, que esteve nos estúdios da TV Cultura Litoral em Santos. Segunda-feira, 31 de julho. O JL tá no ar.
Meio-dia e 50 minutinhos. Muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Litoral. E as pessoas que perderam tudo nas chuvas que atingiram o litoral norte no carnaval já possuem uma data para receberem as novas moradias. As moradias que estão sendo construídas no bairro Baleia Verde, em São Sebastião, destinadas às pessoas que perderam tudo por conta das fortes chuvas de fevereiro, vão começar a ser entregues a partir de outubro. O próprio governo do estado de São Paulo confirmou a informação. Em Baleia Verde, local em que serão construídas a maior parte das moradias, estão sendo levantadas 30 prédios com um total de 518 apartamentos. Além dessa obra, serão construídas 38 casas, sendo 18 adaptadas para pessoas com deficiência. Segundo o governo estadual, as obras de infraestrutura iniciadas em maio na Baleia Verde atingiram 70% de execução e as edificações estão em 15%. Além do governo estadual e a Prefeitura de São Sebastião, a gestão municipal de Bertioga também está acompanhando de perto as obras. O secretário de Obras e Habitação de Bertioga, Luiz Carlos Rachid, visitou a cidade mais atingida pelas chuvas do início do ano. Segundo ele, a cidade também está preocupada com o andamento e a qualidade das moradias. Nós, aqui em Bertioga, sofremos também, mas não tivemos morte, graças a Deus. E lá a situação foi grave, fez com que um conjunto inteiro habitacional, um condomínio inteiro, o conjunto habitacional Caminho das Árvores aqui, que era o Quaresmeira, tivesse sido disponibilizado temporariamente para os moradores de lá. O governador está com a firme proposta de entregar até o fim do ano, de preferência a partir de outubro, as unidades habitacionais, as primeiras unidades habitacionais desses conjuntos. Além das obras em São Sebastião, que somam um investimento de 210 milhões de reais, o governo estadual informou que nas próximas semanas a equipe da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano vai apresentar projetos que vão beneficiar cerca de 300 famílias de Bertioga. Nessa oportunidade, o presidente da CDHU, Dr. Reinaldo Iapequino, nos informou que dentro de mais a dar 15 dias haverá uma comitiva técnica do CDHU visitará Bertioga, trazendo os projetos dos terrenos que a Prefeitura tinha indicado, já aprovado, o projeto para apreciação final da Prefeitura e, consequentemente, o início das obras. Ou seja, uma boa notícia aí que logo, logo nós teremos mais produção habitacional no município de Bertioga. Meio-dia e 53. Vamos conferir o que está bombando na página do Viver em Santos e região? Então, vamos para o telão, vamos acompanhar então o que nós temos hoje. O movimento cultural Ação do Coração começou hoje. Essa é a 12ª edição com o tema Viva Plenamente o Dom da Vida com Amor, que irá abordar questões da depressão e suicídio. Tá então na tela para você, postagem da página do Viver em Santos e região. Hoje, pela manhã, já houve um primeiro ato, pois é, o hasteamento da bandeira no Monte Serrat. E a programação segue. No dia 2 de agosto, nós teremos a Oração do Coração. No dia 3 de agosto, o coração estará presente nas sessões do Cine Roxy 5. Já no dia 6, ocorrerá o principal evento lá na Praça Mauá, onde se espera reunir mais de 120 mil corações de tecido. Tá? Então, publicação do Viver em Santos e região. Tem mais! O DJ Leonardo Tadeu Pimenta, mais conhecido como DJ Bafafinha, morreu no sábado após ter um mal súbito. Tá então na tela para você. O DJ Bafafinha então morreu na noite de sábado e ele era referência do funk aqui na Baixada Santista desde a década de 1990. O velório ocorreu na Beneficência Portuguesa. Nossos sentimentos aos fãs e aos familiares do Bafafinha. Meio-dia 54, para fechar então o nosso roteiro aqui pelo Viver em Santos e região, uma baleia foi vista na manhã desta segunda-feira na praia do Sangava, no Guarujá. Isso aí é próximo à ponta da praia aqui em Santos. Tá então a imagem para você desta baleia, né? Essa temporada de baleias, muitas aqui pela região, né? Principalmente no litoral norte, sul fluminense, né? As baleias saem lá do Polo Sul e vêm procriar, vêm cuidar dos filhotes aqui no litoral brasileiro. Então, baleia avistada na manhã de hoje aqui
entre Santos e Guarujá, na Praia do Sangava. Tá aí a baleia, então, para você no vídeo, um flagrante do Viver em Santos e região. Quer mais flagrantes como esse, as notícias do nosso litoral? Então acesse a página do Viver em Santos e região no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e região, e no Instagram procure o @Viver em Santos. 12h55, a gente sai da internet não, a gente continua na internet, né? A gente estava lá nas redes sociais, agora vamos saber as manchetes do Portal Costa Norte nessa segunda-feira, dia 31 de julho, então me acompanha aqui no telão. O primeiro destaque de hoje é a respeito da história desse idoso que morreu afogado ao pousar com um paraglider no mar de São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, na praia de Boiçucanga, em São Sebastião. Didi Messias, como era conhecido, sofreu uma parada cardiorrespiratória na praia de Boiçucanga. Então, praia de Boiçucanga, que fica na costa sul de São Sebastião. Esse caso, então, muito triste desse idoso que morreu afogado, infelizmente, depois de pousar no mar com um paraglider. Ele teve, então, uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo. Próximo destaque. Homem é preso com mais de 8,5 kg de drogas em Ubatuba. O criminoso armazenava drogas como crack, maconha e cocaína em uma casa no bairro da Sesmaria. Então, as drogas apreendidas pela PM na imagem para você. Várias porções de droga, então, em cima do capô da viatura da Polícia Militar. Os detalhes dessa matéria estão no portal Costa Norte. Para a gente encerrar, última manchete de hoje. Líder de quadrilha apelidado de Anão é preso em Praia Grande. Ele é foragido da justiça lá de Taboão da Serra e foi capturado aqui na Baixada Santista após ser apontado como chefe de quadrilha especializada em invasão a residências e envolvimento na morte de um policial militar aposentado. Então, o suspeito estava escondido aqui na cidade de Praia Grande e foi preso. É o Anão, pois é. Está preso. Os detalhes desta matéria estão no portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br e você vai ter todos os detalhes dessas três manchetes. 12h57. E o colágeno possui diversas funções importantes no organismo humano, sendo a principal auxiliar na manutenção da saúde da pele. Em Santos, uma clínica tem um método inovador para que as pessoas mantenham a beleza desse órgão. O colágeno é uma proteína produzida pelo corpo. No entanto, ele começa a diminuir no organismo a partir dos 25 anos de idade, cerca de 1% ao ano. Ele mantém as células firmes e unidas, prevenindo o aparecimento de estrias, rugas e linhas de expressão. O processo de perda de colágeno, ele se inicia a partir dos 25 anos de idade. E ele tem uma perda acentuada, principalmente em mulheres, após a menopausa. Então, é interessante a gente sempre atuar preventivamente, porque a maioria das mulheres procuram o Instituto já com a queda da face, já com todos os problemas evidenciados, que seria flacidez da pele, né? Marcas de expressão. Então, para que isso não ocorra, é muito interessante que a gente já inicie a prevenção a partir dos 25 anos, para que isso não aconteça e todo mundo envelheça bem. Pensando na precaução antes que a terceira idade chegue, esse instituto em Santos realiza um processo inovador, desde o preparo da pele até a aplicação do colágeno. Super importante, porque a junção dos dois vira um padrão ouro, né? Porque eu estou fazendo um estímulo de colágeno com o Ultraformer 3 e ainda vai fazer um bioestimulador. Esse equipamento, ele estimula a produção de colágeno, né? Então, ele faz pontos de coagulação, é como se causasse uma inflamação controlada. E o organismo vai responder aumentando essa produção de colágeno, que no decorrer, né, do nosso envelhecimento aí a gente vai perdendo, vai decaindo essa produção. Carolina já realiza as sessões de tratamento no Instituto e diz estar satisfeita com o resultado. Comecei a notar a flacidez na pele e a gente criou, eu junto com a doutora Thalita e a doutora Daniela, a gente criou um protocolo para tentar retardar um pouco o efeito da idade e da perda de colágeno.
Thalita é uma das profissionais responsáveis pelo preparo e aplicação da proteína. Para quem busca resultados naturais, a ideia é sempre a gente prevenir. Então, quanto mais cedo a gente iniciar os tratamentos com a bioestimulação de colágeno, a gente vai conseguir resultados mais satisfatórios e mais naturais, né? Hoje a gente sabe que quando a gente faz essa bioestimulação de colágeno, a gente melhora os contornos da face, a gente melhora a flacidez, então tudo deixando resultados mais naturais. 13 horas em ponto, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica, Gestão e Negócios. Muito bem, para falar de gestão e negócios, estou com o Leonardo Marcos, que sempre está conosco aqui às segundas-feiras no Jornal Litoral. Tudo bem, Leonardo Marcos? Tudo bem, Thiago? Maravilha. Muito boa tarde. Boa tarde. Vamos falar de organograma na vida de uma empresa, não é isso? Exatamente. Uma ferramenta que é muito, mas muito importante, que auxilia os empresários aí a definir de forma detalhada a sua estrutura organizacional e como deve funcionar uma empresa, né? Perfeito. Inclusive, nós temos um telão com ilustrações da importância do organograma. Opa, quase não sai. Isso mesmo. Bom, aqui é um organograma clássico, né? Tem diversas formas de representar isso. Essa é a forma mais clássica, onde temos aí uma distribuição de hierarquias, né? Na parte vertical, e uma distribuição do trabalho de setores, de departamentos, né? Ou de responsabilidades na parte horizontal. Então, essa é uma estrutura básica onde, por exemplo, poderíamos ter um primeiro setor, que seria um setor comercial ou de atendimento, certo. Um segundo setor na parte mais operacional e um terceiro setor na parte administrativa financeira, né? Geralmente essa é a estrutura básica que todas as empresas têm. A ordem de importância, então, a partir da esquerda para a direita, é isso? Oi? Da esquerda para a direita, que é a ordem de sequência de importância, ou não? Os não, dois estão na mesma pirâmide, no mesmo patamar? Exatamente. Quando está na mesma linha horizontal, tem a mesma importância, né? Onde a gente vê a hierarquia é na parte vertical. Ah, tá. Agora sim, agora entendi. Sim. Temos mais uma tela? Não, somente essa. Temos essa? Né? Não? Então, pensei que tivesse mais uma, não tem? É isso mesmo, Davis? É só uma? Ah, tá. Perdão, pessoal, pensei que tivesse mais uma, perdão. Então vamos lá um pouquinho aos benefícios, né? Quais são os benefícios dessa ferramenta? Você tem aí uma forma clara de mostrar para a tua equipe, né, teu time, onde que ele se encaixa dentro da tua estrutura, né? Qual a função dele, qual o papel dele e qual a principal atribuição e responsabilidade que ele tem. Além disso, fica de forma clara a comunicação, né, para quem ele responde e de quem ele recebe orientações. E isso a gente encontra muitas vezes dentro das empresas. Tem aquele ditado que cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então, muitas vezes tem funcionários que recebem ordens de 2 pessoas diferentes e aí ele fica confuso. Sim. Então, você definindo isso de forma clara, você evita esse tipo de situações, né? E a equipe fica completamente mais otimizada e produtiva, porque no momento que ele sabe realmente qual o papel que ele tem dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ele consegue executar de forma eficiente a sua tarefa, né, seu dia a dia. Bom, isso aqui é um organograma, vamos dizer, de uma empresa pequena. Exatamente. Aí existem organogramas enormes. Exatamente. Né? Como organizar isso? Aí você faz uma planilha? Como é que a pessoa, o empresário, está lá acompanhando a gente agora no Jornal Litoral, ele tem que pegar uma planilhazinha e fazer esse desenho bonitinho para que organize a empresa, não é isso? Sim, aí principalmente é entender qual o volume de trabalho que cada setor tem, né? Qual a carga de trabalho que cada setor tem, para ele colocar as suas peças de forma otimizada, entendendo realmente que não tenha lacunas em questão de responsabilidades e entendendo também que não tenha peças sobrando dentro de uma determinada setor. Algo que é muito importante é você equilibrar a autoridade com a responsabilidade que você dá para cada colaborador. Isso é muito importante porque não adianta eu exigir uma determinada responsabilidade sem deixar ele executar. Então, isso é um ponto que muitas vezes é um gargalo e precisa ser considerado. E claro, fundamental, comunicação também, que você organiza completamente com isso. Sim, sim. Essas linhas que parecem algo simples, né? Elas mostram realmente como deve ser feita a comunicação, sem pular hierarquias, né? Imagina que você tem uma série, já num organograma maior, né, mais complexo, uma série de funcionários e colaboradores aqui embaixo. Ele não pode pular essa hierarquia, ele tem que seguir realmente essas linhas, esse caminho de comunicação. Perfeito. Léo, obrigado pela sua participação no Jornal Litoral de hoje, falando sobre organograma de uma empresa.
trabalho super importante aí para o andamento dia a dia de uma empresa. Obrigado, Léo. A participação do Leonardo Marcos aqui no quadro Visão Estratégica, Gestão e Negócios, daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 13h05, veja a seguir. A Companhia de Dança de Cubatão manda bem no Festival de Dança de Joinville. Eu vou conversar aqui no estúdio com a diretora da companhia, Vanessa Toledo. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você, 1h08. É hora de verificar as condições das estradas. Então me acompanha aqui no telão, vamos abrir então para saber como é que está o sistema Anchieta Imigrantes nesta tarde de segunda-feira. Atualização meio-dia e 13, a operação em vigor é a 5x5, isso significa que todas as pistas, rodovia Anchieta, rodovia dos Imigrantes, pista Norte, pista Sul, estão liberadas para o tráfego de veículos nesta segunda-feira. Parcialmente nublada, mas graças a Deus não está chovendo. Eu sei que tem muita gente que gosta de chuva, mas para o tráfego de veículos, sem chuva é sempre melhor, né? Vou dar uma atualizada aqui no Twitter da Ecovias. Informação deles há 17 minutos atrás. O sistema Anchieta Imigrantes segue com trânsito normal e o tráfego flui bem em todo o sistema Anchieta Imigrantes. Há 1 hora, 2 horas atrás, havia um pouquinho de lentidão na pista sul da rodovia Anchieta, sentido litoral, do quilômetro 59 ao quilômetro 60 havia um pouquinho de trânsito. Isso aqui é na altura de Santos, ali na divisa entre Cubatão e Santos, tem uma obra ali acontecendo, né? Eles estão fazendo um novo viaduto ali no Jardim São Manuel, ali na região do Piratininga. Então havia um pouquinho de congestionamento ali, mas agora, neste exato momento, está tudo tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes, inclusive nas demais rodovias que a Ecovias toma conta, o Casa Cônego Domênico Rangoni e também a Padre Manuel da Nóbrega. Vamos saber como está as balsas, travessia de balsas nesta segunda-feira. Tempo de espera na travessia entre Santos e Guarujá é de 15 minutinhos. Tem fila, bastante fila, mas segundo o Departamento Hidroviário, 15 minutos de espera para atravessar de um município ao outro. São 5 balsas operando essa travessia. Ainda falando do Guarujá, mas travessia entre Guarujá e Bertioga, 20 minutinhos de espera em cada município. Temos 2 balsas operando, indo ao norte do nosso litoral. Travessia entre Ilhabela e São Sebastião. Meia hora de espera em ambos os municípios. São 7 balsas operando a travessia. As informações das travessias de balsa aqui no nosso litoral estão no site do Departamento Hidroviário de São Paulo. Então, acesse lá na internet, o www.dh.sp.gov.br, e as informações do sistema Anchieta Imigrantes você encontra nas redes sociais da Ecovias. 13h10. Você sabia que a taxa de cobertura do teste do pezinho no Brasil, exame essencial para a saúde dos bebês, está abaixo do ideal? Então, atenção mamães. O nosso repórter Matheus Alves fala da importância de tal procedimento. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes para a saúde dos bebês. Ele pode identificar diversas doenças graves, como problemas na glândula da tireoide e também uma variedade de doenças no sangue. Especialistas afirmam que é de extrema importância fazer este teste nos recém-nascidos, porque essas doenças não apresentam sintomas nos primeiros meses ou anos de vida. E se não diagnosticadas e tratadas logo cedo, podem causar sérios danos à saúde, inclusive retardo mental grave e irreversível. O teste do pezinho, ele é um teste que a gente chama de triagem neonatal, né? Ele não é um teste diagnóstico, ele faz uma triagem precoce e caso ele dê alguma alteração, aí é feito o diagnóstico para tratar a doença que consta no teste do pezinho. Ele é um teste que é coletado do 2º até o 3º dia de vida, né? Dentro das 48 horas. O bebê, ele precisa ter sido amamentado, né? De leite materno ou de fórmula, porque ele precisa ter tido contato com o leite para saber se o organismo dele vai reagir à fórmula e pode causar algumas doenças por isso.
ele é realizado até o 28 dias de vida, por isso que é triagem neonatal, né? Ou ele pode fazer a qualquer tempo, só que daí depois, normalmente, é realizado o teste da bochechinha, né? Depois de alguns meses de nascido, realiza o teste da bochechinha, que ela detecta muito mais doenças do que o teste do pezinho. É como se fosse um teste de DNA com um suavezinho, colhe na bochecha e faz o teste para descobrir se a criança tem alguma patologia. Todas essas graves consequências podem ser evitadas, mas por questões desconhecidas ou justamente por falta de conhecimento sobre as doenças, o Brasil, infelizmente, ainda não está nem próximo dos 90% da taxa de cobertura do teste do pezinho. Desde julho de 2021, o diagnóstico de atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, está incluído no rol do exame. Essa doença genética rara é progressiva e muitas vezes letal. Ela afeta a capacidade de caminhar, comer e, em casos ainda mais graves, respirar. O teste do pezinho ele é um teste de triagem, né? A gente fazendo esse teste, você está fazendo uma triagem e diagnosticando uma doença que a criança pode não apresentar logo ao nascer e vai apresentar lá na frente. E o diagnóstico precoce evita que ela apresente essa doença lá na frente e ela vai ter uma qualidade de vida muito maior. Né? 13h13, está na hora de falar sobre a 40ª edição do Festival de Dança de Joinville. E a Companhia de Dança de Cubatão encerrou a participação no evento com 6 conquistas. Então, vocês estão vendo aqui, estou com a Vanessa Toledo, diretora da Companhia de Dança, e a Isabela Oliveira. Tudo bom, meninas? Tudo bem, prazer, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Jornal Litoral. Há quanto tempo a Companhia de Dança existe, Vanessa Toledo? Bem, a companhia, ela tem um histórico, né, dentro dos grupos artísticos de Cubatão e nesse formato de companhia de dança desde 2004. 2004. Eu estou na direção desde 2009, de lá para cá construindo uma história, né, no cenário aí nacional e internacional da dança. E é um prazer estar aqui conversando com vocês para falar sobre coisas boas. Com certeza. Como é que foi lá em Joinville? Conte pra gente como é que foi a participação de Cubatão na 40ª edição do festival. Sim, além das premiações, né, como você falou, foram 6 premiações em todas as categorias de participantes, né? Esse ano foi um ano muito especial para a Companhia de Cubatão, porque 40 anos do festival, e além disso, nós somos o grupo escolhido para participar da Mostra Estímulo. Que é um evento dentro do festival, então além das competições, nós também apresentamos um espetáculo completo chamado Rumo. Então foi o grupo escolhido entre mais de 30 grupos, onde foi feito um intercâmbio com um coreógrafo super premiado e querido também, que é o Alan Kerler, né, Isa? E aí foi montado esse espetáculo chamado Rumo e foi apresentado um dia lá, uma tarde, especialmente a Companhia de Dança de Cubatão. Acho que, inclusive, nós temos as imagens dessa apresentação, não é isso, Davidson Carlos? Temos. Isso, esse espetáculo é um espetáculo completo de 45 minutos, 18 bailarinos em cena, luz, iluminação, e a Isabela tá lá dançando também, Conte né? pra gente essa experiência, Isa. Conta pra gente. Foi uma experiência ótima, esse intercâmbio com o Alan foi muito especial. Foi um coreógrafo de fora que a gente não conhecia até então, né, como trabalho. Certo. E ele trouxe pra gente uma experiência muito boa, agregou bastante, ele conseguiu usar bastante a qualidade de cada bailarino, a peculiaridade de cada um. E foi um processo muito gostoso de fazer e de dançar também no festival, no 40 anos, foi especial demais. E o resultado foi lindíssimo, o diretor do Bolshoi assistindo, Sim. O presidente do Instituto, o festival, foi maravilhoso. Dá um friozinho na barriga, Isa? Deu, com certeza deu, mas foi tranquilo, assim, que nem eu disse, ele deixa a gente muito à vontade, né? Então foi um processo muito confortável também e muito feliz. A gente estava muito feliz de estar dançando, então acima de qualquer nervosismo era a felicidade de estar pisando no palco lá. Que é o mais importante, Com né? certeza. Vanessa, ao longo desse tempo, participações de Cubatão no Festival de Joinville, quantos títulos vocês conseguiram nesse intervalo? Nossa, eu acho que de números eu nem me lembro. Na categoria de jazz, né, que é o conjunto que a gente sempre participa, nós somos tricampeões, né, esse ano ficamos em segundo lugar, mas eu sempre falo que participar de Joinville, estar lá já existe uma seletiva muito forte. Sim. Então, todos os grupos que estão lá, né, independente das colocações, já são muito premiados, porque é o Brasil inteiro, não só o Brasil, grupos de fora também enviam. Esse ano foram mais de 700 grupos participando dessa seletiva, então realmente ali, não vou dizer que são os melhores, mas são
grupos que com certeza já têm um trabalho consolidado tecnicamente e artisticamente. Bom, a Vanessa falou que está desde 2004 na companhia de dança. E a Isa, está quanto tempo? E esse ano acho que vai fazer 9 anos. Tem tudo isso já, Isa? Que delícia. E inclusive a minha primeira apresentação com eles foi no Festival de Dança de Joinville. Olha, já. Eu estreiei já direto no maior festival do mundo. Exato. E eu já tô com um tempinho com a companhia, né? Já faz uma história ali comigo também. E a Isa tá aqui porque ela competiu com um solo também. Foi solo? lindamente representando a Companhia de Dança de Cubatão. E é muito legal ver, ela falou, né? Eu nem lembrava que já tinha 9 anos. Nossa, faz tempo. Mas é muito gostoso ver esse desenvolvimento deles enquanto artistas. E a Isa dançou lindamente, assim. Aliás, ela foi elogiada pela Cecília Kersh, que é uma das maiores bailarinas, né, do Brasil. Ela e Ana Botafogo são as duas mais representativas. Ana Botafogo, vou ser muito sério, eu conheço, a Cecília não. É que a Ana ela é um pouco mais popular, assim, né, mas ela e Cecília são os dois maiores nomes da dança, então... Inclusive a Cecília estava fazendo júri, né, do balé clássico lá. Então ela veio, ela fez questão de vir, elogiar, fez um vídeo para a Isabela, então é muito legal. Poxa, que bacana. Pessoal que está assistindo a gente em casa, quer participar da Companhia de Dança de Cubatão, como é que faz? Bem, atualmente a gente está com um elenco fechado, né? Deixa eu até aproveitar o espaço para agradecer, primeiro a Prefeitura de Cubatão, em nome do prefeito Ademário, que também apoiou com toda a logística do grupo, as passagens, hospedagem, alimentação, e também 5 vereadores que destinaram emendas impositivas. Então a gente sempre fala, claro que tem um resultado, mas a gente precisa também agradecer, né, quem apoiou. Então, as emendas impositivas, que foi um projeto de 5 meses. Agora a gente tem algumas apresentações nas escolas, dando continuidade a esse projeto. Posso falar o nome dos vereadores aqui? Pode. Sérgio Calçados, Rodrigo Alemão, Tinho, Roxinho e o Afonsinho também, que destinaram essas emendas impositivas para a companhia nesse projeto. Então a gente sempre está com vagas em aberto, os bailarinos às vezes acabam indo para outras companhias, então é só ficar ligadinho lá no nosso Instagram, que a gente sempre divulga por lá. Fala o endereço do Instagram de vocês. @Cia Cubatão. Cia Cubatão. Cubatão. Lá a gente divulga todos os resultados, tudo que tem. Agora, a partir de agora, estamos nesse patamar, 6 conquistas agora em Joinville. E para o futuro? O que nós temos para o futuro? O que você está planejando aí para o futuro da Companhia de Dança de Cubatão? Thiago, acho que o principal agora é a gente dar possibilidade para esses artistas poderem viver da arte. A maioria deles, né, não só eles, mas eu também, todos nós vivemos em profissões paralelas também. Sim. Né? Aproveito muito para agradecer também o espaço aqui de divulgar, né, porque não só a Companhia de Dança de Cubatão, mas a Baixada como um todo é um potencial lá dentro do festival. Então, Balé Jovem de São Vicente, Balé de Santos, Lapidari, Distrito 13. Sim, muitos grupos. Baixada Santista, a gente fala, né, Cubatão, a Baixada Santista é uma potência. Então, tinham categorias lá que eram 3 grupos da Baixada e mais um competindo entre eles, sabe? Então, pra gente é muito importante ter esse espaço de divulgação e para que a gente possa continuar tendo apoio. Os próximos passos agora é apresentar aqui na Baixada. A gente tem algumas programações aqui para a região também. E circular aí com o espetáculo rumo no Brasil todo. São os nossos objetivos a partir de agora. E a programação estará disponível lá na rede social. Sim. Hoje o Instagram é um ótimo divulgador, né? A gente consegue colocar tudo lá, é só ficar ligadinho que a gente sempre está colocando por lá. Perfeito, nosso tempo infelizmente é curto. Mais uma vez agradeço a participação eu que e parabéns Thiago, pelo trabalho de vocês lá no Festival de Joinville. E arte e cultura é sempre muito importante para esse notícias, país. Né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Obrigado, meninas. Obrigada. A participação da Isabela Oliveira e a participação da Vanessa Toledo estará daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. Agora, se você achou essa URL muito comprida, então faça o seguinte. Digite youtube.com, aí vai aparecer a tela principal do YouTube, você vai lá naquela lupinha, pesquisa, escreva lá, @Jornal Litoral, e aí você vai entrar no nosso canal, tem várias playlists com muito conteúdo, e aproveite e se inscreva, pessoal, se inscreva no nosso canal e veja muita informação do nosso litoral. 13h22, e a secretária da Cultura, Economia, Indústria Criativa do Estado de São Paulo, a Marília Marton,
esteve nos estúdios da TV Cultura Litoral e fez um balanço de sua gestão na frente da pasta. Muito bem, pessoal. O Jornal Litoral recebe hoje a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Economia, Indústria Criativas, Marília Marton. Tudo bem, Marília? Olá, obrigada, Thiago. Obrigada por vocês me convidarem na TV que é nossa. Com certeza. Na TV que é de todos os paulistas, na TV que é do Brasil, na nossa TV Cultura. Marília, 7 meses agora de governo se aproximando, tem um balanço à frente aí da secretaria? Olha, parece, eu tô até sem voz, né? A secretaria veio aí do começo desse primeiro semestre muito arrumando a casa, olhando um pouco do que, né, a gente está falando uma secretaria que tem um sucesso incrível, não é uma coisa de muito tempo, né? A gente já teve grandes secretários, Ricardo Otaque foi secretário, João Carlos Martins foi secretário, Cláudia Agostinho foi secretário, então, ou seja, a gente teve grandes secretários, né? Marcelo Araújo foi, André Matos, ou seja, a gente teve grandes secretários, então assim, é uma cultura muito... eu até brinco que a minha responsabilidade é grande, porque, né, grandes antecessores que criaram grandes programas. A gente tem aí programas que estão fincados. Obviamente, depois de um período, é bom a gente olhar e ver o que, né, se esses programas ainda fazem sentido, se não faz sentido, não é porque eu não gosto dele, mas realmente, eles nasceram em épocas muito diferentes. Sim. A gente teve uma pandemia, a gente não pode renegar isso. Houve uma interrupção, o próprio setor também se olhou, né? Sim. A gente brinca com essa história, né? Nietzsche fala, você olha para o abismo te olha de volta. Então, quando a gente tem um olhar do abismo de volta, que foi um pouco do que aconteceu na pandemia, o que as pessoas da cultura perceberam? Não dá para ficar na mesmice. Tá na hora da gente dar um passo para frente, né? Acho que a gente entende, a gente não é um mercado de negócios, mas a gente é um mercado importante, a gente gera recursos, a gente gera trabalho, a gente faz diferença na vida das pessoas, e aí a palavra indústria, que é um pouco do que mudamos o nome da secretaria, vem muito desse lugar, da indústria criativa. A gente precisa olhar para esse lugar como uma cadeia produtiva, muitas pessoas ficaram desempregadas. A gente fala do artista, mas o por trás da câmera tem muita gente que ficou desempregada, né? Então, assim, não dá para falar que essas pessoas possam imaginar passar pelo que elas passaram durante 2 anos. Então, a gente precisa olhar e fortalecer esse mercado. Então, a gente tem alguns balanços que a gente fez, sim. O programa Oficinas Culturais é um programa muito importante, ele tem ele tem aí desde a década de 80, né? Enfim, ele tem anos aí, mas eu já não acho que ele atende mais o que era ali no começo, né? A gente falava ali muito de iniciação, já não é mais esse lugar. Então eu acho que agora a gente está olhando para as oficinas com um olhar mais de formação da classe, do setor. Então as oficinas vai passar por uma remodelação em que a gente vai atender o setor. Já não é mais para dar aula de violão iniciante. A gente vai dar aula para o músico profissional, como ele estabelece a sua carreira, como ele faz para se rentabilizar, isso tudo, né? Como a gente põe ele no mercado de trabalho, como ele procura oportunidades. Não dá para achar que o músico toca à noite por um prato de jantar, entendeu? Esse lugar já não existe mais. Então, como que a gente faz tudo isso? Então, a secretaria tem pensado... Isso, inclusive, não é uma demanda da secretaria, isso é uma demanda do setor. A gente conversou com o setor sobre isso. Então, assim, foram 6 meses de escuta. Obviamente, a gente teve a publicação do PROAC Editais logo no começo, né? A gente se preocupou em lançar o PROAC Editais no primeiro trimestre do ano, porque a gente tinha lá um problema, inclusive administrativo, com relação à mudança da lei de licitações, então a gente não quis correr o risco e lançou logo no primeiro trimestre, o que foi ótimo, porque de uma certa forma, agora a gente está dedicado à Secretaria a Paulo Gustavo, né, que é uma outra lei de fomento importante, Gustavo, então a gente está vindo com esse... E, obviamente, aproveitando essas escutas, já que a gente se reúne com os setores, para que a gente tenha esse olhar, né, e aí, o que a gente... E tem uma coisa também, Thiago, que a gente percebeu, poucas as pessoas sabem o que a gente faz na Secretaria. Isso é muito ruim, né? Porque a gente tem programas tão longínquos, programas tão estabelecidos e poucas pessoas sabem. As pessoas ainda acham que para ir na Sala São Paulo precisa pôr roupa de paetê. Nossa. Então a gente precisa divulgar que este é um ambiente que não tem mais não existe essa barreira.
A Sala São Paulo tem inúmeras atividades gratuitas. Todos os museus do estado têm dia gratuito. Então, assim, as pessoas, se elas entrarem na internet, elas vão ver um mundo de passeios que elas podem fazer gratuito. Então, assim, isso não é do estado, isso é das pessoas, né? Isso é para ser apropriado por elas. Então, acho que tem um trabalho da secretaria também de trazer esse sentimento de pertencimento, que as pessoas entendam que aquilo é delas. Cultura é para todos. Cultura é para todos, por todos, e precisa ser consumido por todos. Tem uns canais oficiais de vocês, o pessoal que quiser acompanhar o trabalho? É www.cultura.sp.gov.br. Também está nas redes sociais? Está na rede social, Cultura SP. Cultura SP, então, nas redes sociais. E a gente acabou de lançar a nossa marca, que ficou muito lindo, que é exatamente isso, Cult SP, cultura para todos, cultura feita por todos. É isso, gente, é o lugar para todos. Perfeito. Marília, mais uma vez. Obrigada, Thiago, imagina, obrigada a você. Secretária da Cultura aqui do Estado de São Paulo. Tá aí, a entrevista completa estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse lá o youtube.com/Jornal Litoral. 1h28, veja a seguir as notícias do futebol com Murilo Tauro. Não sai daí, voltamos já. Uma hora e 31 minutinhos. Futebol, final de semana de muitos gols. Murilo Tauro tá na área. Pois é, Thiago, o Campeonato Brasileiro teve a sua 17ª rodada jogada nesse final de semana e o Santos acabou sendo derrotado pelo Fluminense no Maracanã. 1-0, gol sempre dele, Germancano, aos 35 minutos do segundo tempo, num rápido contra-ataque do Tricolor, fechou a partida 1-0 para o Flu, o Santos muito próximo da zona de rebaixamento nesse momento. Ainda no sábado, o Corinthians venceu o Vasco 3-1 para o time comandado por Vanderlei Luxemburgo. Em 7 jogos, o Luxemburgo conseguiu a 6ª vitória no comando do Timão. Os gols do Corinthians foram de Maicon, Roger Guedes e Yuri Alberto. O gol do Vasco foi do Gabriel Peck. O Palmeiras jogou e fez 4-1 no América Mineiro fora de casa. O gol do América foi do Nicolas e do Palmeiras foram 2 do Rony, 1 do Murilo e 1 do Arthur. Goleada palmeirense, mais uma vitória do time do Abel Ferreira. Pela Copa Paulista, 5ª rodada da competição, a Portuguesa Santista venceu o São Bernardo, 2-1. Os gols da Briosa foram do Luiz Paulo e do Franco. No sábado de manhãzinha, às 7 da manhã, a seleção brasileira feminina de futebol entrou em campo contra a França e acabou sendo derrotada. O gol do Brasil foi da Debinha e da França, Renard e Le Sommer fizeram a vitória francesa 2-1 contra o Brasil. O próximo jogo da seleção é contra a Jamaica em Melbourne, Thiago. A zaga da seleção dormiu nesse escanteio aí, tomou o segundo gol. Agora tem que ver se a Jamaica de qualquer jeito. 1h33, acabou o Jornal Litoral. Agradeço a companhia. A gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Uma boa tarde e até amanhã.